Bem, gente, então vamos começar aí, né, agora fazendo o nosso grid aí, que vai mostrar para nós, né, as aulas, né, do nosso treinamento lá. E aí nós vamos poder, vai ter o link lá para o aluno poder começar a assistir a aula, tá? Mas esse grid tem algumas regras que nós vamos ter que seguir, né? Porque pelo grid também você vai poder inicializar o quiz de cada aula, né? Bem, primeiro vamos então criar o grid. Vamos lá, nova aplicação. Mudar o nome dela de grid, aula treino, que é o que a gente já até andou referenciando ela aí, né? Grid, aula, treino. Nós vamos colar aqui já a query. Nós vamos passar por essa query daqui a pouco. Aqui já fazendo aqui colocando os campos na ordem, né? Colocando aqui o label deles que vai aparecer na tela. E aqui nós vamos criar 3 campos calculados aqui. Vou colocar aqui 3. Um vai chamar link aula. E aí vai aparecer lá no grid assistir. Ou seja, ele vai clicar nesse link para ele poder assistir a aula. Tem o campo aqui do quiz, que a gente chamou de prova da aula, né? Para ele fazer a prova. Tem esse campo acerto, que é o percentual de acerto lá em relação ao quiz, né, que ele fez ali daquela aula. Ok? Nós vamos criar. Vou dar uma posicionada neles aqui. Pronto, agora está na ordem certinha, né? Vamos dar uma analisadinha aqui nessa query aqui, né? Então, ó, você vê que ele parte, né? A tabela principal aqui são as aulas, né? Que eu tenho que mostrar no grid as aulas do treinamento para que o aluno possa assistir, né? Mas de qual treinamento? Bem, aí a gente passa para a tela um parâmetro que aqui eu já substituí aqui só para a gente testar, que é o item do pedido. Se eu tenho o item do pedido, eu chego, né? Qual que é o produto do item do pedido, e eu sei também qual que é o treinamento, certo? Então eu só vou mostrar as aulas do treinamento do pedido que for passado como parâmetro aqui, que eu passei na query lá. Vocês vão ver que tem um parâmetro lá. E aqui um outro parâmetro que eu tenho aqui, ó, é o usuário que logou, né? E aí a gente tem essa, no caso, tabela aqui, ó, aulas assistiu user, né? Que ali você tem os dados, né, das aulas, principalmente ali do quiz, né, das aulas. Vamos dar uma relembrada aqui, ó. Aqui nessa, no caso, tabela aqui, ó, eu tenho aqui, eu vinculo o usuário com uma determinada aula e um item de pedido, né? Então, como já falei, pelo item de pedido a gente faz o join no produto, chega no produto. E o produto tem qual que é o treinamento, né? Então, a gente vai filtrar aulas de um determinado treinamento, que é o treinamento ali que o usuário escolheu, né? Naquela primeira tela no blank lá, né? Ele foi, clicou lá no curso lá de PHP, a gente passa aquele ID do item do pedido para essa query aqui no grid.
e aí ele já vai trazer só as aulas ali daquele treinamento de PHP, né? Só que a gente tem um controle, né, de quais aulas que o aluno assistiu. Aqui a gente não tem como o sistema saber se o aluno assistiu a aula toda. Mas no grid, né, o aluno ele vai clicar num link, né, lembrando que cada linha ali do grid vai ser uma aula, né? Então o aluno ele vai clicar, ele tem o link lá para ele poder fazer o quiz, né? Então nessa tela vai abrir uma telinha para ele e ele explica, né? Vou mostrar, né, da seguinte forma. A tela que ele vai fazer o quiz, né, antes de começar, ele fala assim: você só deve iniciar a prova se já assistiu ao vídeo desta aula até o fim. Clicando no botão OK, você confirma que assistiu a aula até o fim e inicializar e vai iniciar a prova. Então, ou seja, quando o aluno clica ali na linha ali da aula, ali no grid, tem lá a opção para ele poder fazer a prova. Ele cai numa tela que nós vamos fazer, que é um caso controle, e no controle, né, fica claro para o aluno o seguinte: ó, para você fazer a prova, você tem que ter assistido a aula até o fim. Se você quiser começar, então você vai, né, se você confirmar que você assistiu até o fim, ou seja, aí tem que acreditar no aluno de boa fé, né? Então, nesse momento eu tenho condição, né, de atualizar, né, a minha tabela, aqui, ó, assistiu a aula, ó. Eu vou inserir na tabela assistiu a aula, que aí eu sei, o aluno me confirmou que ele assistiu aquela aula. Então, com isso, vai dar para eu ir controlando em que momento que o aluno está dentro do curso, né? Então, se eu tenho lá 10 aulas e ele assistiu, no caso, a primeira, eu posso ir fazendo um acompanhamento de, por exemplo, quantos por cento do curso o aluno já fez, né? Eu sei aonde ele está, até onde ele assistiu, né? Então, é no momento que ele clica no grid para fazer a prova daquela aula, é que vai abrir essa tela que nós vamos fazer também, onde o aluno confirma que assistiu a aula e aí ele vai iniciar o quiz. Nisso que ele confirma, né, antes de passar para a tela do quiz, a gente já insere um registro aqui, né, nessa tabela, onde eu tenho o item do pedido, né? Que é muito importante, porque o item do pedido mais o aluno ali, né? Essa dupla aqui é a chave dessa, no caso, tabela aqui, aonde eu guardo até o resultado final dele. E aqui, né, eu guardo o resultado do quiz de cada aula. Então é como se essa tabela aqui fosse filha dessa aqui ainda. Aqui, ó, é a mesma chave aqui, ó, item do pedido usuário, item do pedido usuário. E agora variando as aulas, né? Então, para cada aula eu tenho aqui, ó, data, hora que assistiu, ela vai ser preenchida nesse momento que ele for confirmar que assistiu a aula. E aqui eu vou estar guardando aqui a situação da aula que nós vamos estudar direitinho, porque tem mais de uma situação, porque ele começa, no caso, a fazer a prova, ele pode ser aprovado naquela prova, ele tem a situação de ser reprovado a primeira vez. Então, por isso eu tenho esse campo aqui, quantidade de vezes que fez o quiz, porque se ele for reprovado ali no quiz de uma determinada aula, ele é obrigado a fazer de novo. Essa aqui é a regra. Se ele fizer de novo e ainda for reprovado, né, ele ainda não alcançar a nota de corte do quiz daquela aula, o sistema vai dar
digamos, a decisão para ele se ele quer continuar a ir para as próximas aulas, mesmo que ele não tenha tirado a nota boa ali, né? Então, e aí ele não precisa de necessariamente repetir a prova de novo. Se ele quiser continuar repetindo até ficar com a nota boa, ele pode. Mas se ele tomar pau ali no quiz da aula, ele é obrigado a fazer pelo menos de novo. E dali para frente, se ele for reprovado, ele vai escolher se ele quer continuar fazendo aquele quiz ou se ele quer passar para frente. Porque ele pode ir mal, né, no quiz de uma aula, mas somando toda a pontuação dele de todas as aulas, ele ainda pode passar no curso. Tá, ok? Então, basicamente, ficar atento aqui. Então, pensa nessa tabela como se fosse filha dessa aqui. Por quê? Porque o resultado, né, das pontuações e das situações aqui direitinho aqui desses quiz aqui vão refletir na situação final do aluno aqui no treinamento. Então, aqui eu tenho duas informações, né? Eu tenho a pontuação dele, né? Digamos, do quiz, né, que ele fez em referente àquela aula, né? E eu vou guardando essa situação, que é como eu falei, né? Depois que ele faz o quiz, ele pode ter sido reprovado. Aí você vai ser reprovado a primeira vez, ele vai ser obrigado a fazer o quiz de novo. E aí depois que ele faz de novo, pode ter continuado reprovado, ou então ele pode ter passado. Então aqui ele vai controlar aqui, ó, quantas vezes ele fez o quiz. É importante para poder fazer esse controle de se ele pode continuar, ele tendo sido reprovado, ou se ele vai ter que refazer a prova. E assim, uma regra muito importante é o seguinte: ele não consegue sair assistindo, pulando aulas, porque no grid, vocês vão ver, a gente faz todo um controle onde ele tem que assistir nas aulas na sequência. Para ele passar para a próxima aula, ele vai ter que ter feito o quiz daquela aula, porque as aulas para baixo não vão estar disponíveis para ele assistir. Isso obriga ele assiste a aula lá no início, aí ele faz o quiz daquela aula, né? E as próximas aulas só vai ter o link de assistir, né, se ele já tiver feito o quiz da aula. As próximas, fez o quiz, reprovou a primeira vez, ainda não vai estar liberado as outras aulas para baixo. Ele tem que fazer o quiz pelo menos a segunda vez. Daí para frente, se ele vai continuar ou não, aí pode ser liberado para ele assistir a próxima aula. E as outras para baixo vão continuar sem o link de assistir a aula. Então, ele tem que fazer uma sequência para ele não pular a aula. Para ele fazer, ele fez a aula, fez o quiz, resolveu aquilo, aí ele pode ir para a próxima. A próxima fica liberada, as outras vão estar sem o link. As outras para baixo, que a ideia é ele fazendo na sequência, né? Fez a aula, fez a prova, beleza, agora eu vou para a próxima aula. Essa é aqui a ideia, né? Então, só vendo visualmente, né? Imagina que esse é o grid, eu tenho a aula 1 aqui, a aula 2, a aula 3, né? Então, o que acontece? A primeira aula eu vou assistir, vai ter o link, e eu vou poder fazer a prova, que é o quiz, né? Fazer a prova ou quiz, tá? É a mesma coisa. Então, aqui eu não vou ter link assistir na aula 2, 3, 4, não vou. Esse link só vai aparecer depois que eu falar que assisti essa aula, fazer o quiz, né?
Se eu passar direto, beleza, já vai ter a mesma coisa aqui, ó, mas para a próxima aula. Então, aí eu vou para a aula 2. Então, fiz a prova aqui, né? Não passei da primeira vez, ele não vai aparecer esse link. Ele vai avisar para ele, ó, você tem que fazer a prova de novo. Aí ele fez de novo pela segunda vez, aí ele vai poder escolher se ele quer continuar aqui o curso ou se ele quer ficar fazendo a prova até ele passar, né? Atingir a nota de corte mínima, para que ele tenha, digamos, passado ali naquele quiz, né? É assim, ele não tem que passar em todos os quiz para ele conseguir ter o certificado. Ele tem que ter aí um percentual de acerto no final, né? Mas se ele quiser ser um aluno aplicado, né, e assim garantir, né? Tentar garantir que ele vai ter o certificado, ele pode ficar refazendo, né, até ele melhorar, né? Então, ó, aprovou, no grid já vai mostrar para a próxima aula aí as possibilidades dele assistir e dele fazer aquela prova. Ah, reprovei a primeira vez, aqui não vai ter ainda. Isso aqui só vai liberar, então, se ele foi reprovado, na segunda vez, aí eu refiz a prova. Aí é aquilo que eu já falei. Você quer continuar ou você quer fazer a prova de novo? Que aí, se ele falar, ah, não quero ir para a próxima, ou se ele for aprovado, né? Aí já vai aparecer para ele aqui, para ele assistir. Aí ele clicou, assistiu, beleza, eu acho que já dá para fazer a prova. Vai lá e faz o quiz. Tum. Aí vai repetindo essa mesma regra. Se ele já passar direto, por exemplo, já vai aparecer liberado aqui para a próxima aula, isso aí no grid. Então a gente tem que fazer um controle bacana nesse grid. Vai ter uma programação, não foi fácil montar essa lógica não, né? Mas a gente conseguiu fazer. E aí fica legal porque qualquer ideia disso, você não sai, vou assistir essa aqui, eu vou pular a aula, eu vou assistir a outra. Quer dizer, a ideia aqui, né, é assim, tentar fazer o aluno ir passo a passo, assistindo na ordem, fazendo as provas, liberando a próxima aula. Essa que é a ideia. Quando ele entrar aqui no grid, ele vai ver todas as aulas do treinamento. Mas esses links de assistir a aula, acessar a aula e de fazer o quiz, eles vão sendo, né, dinamicamente, né, colocados aqui no grid. Ok? Então, você tendo entendido essa dinâmica, fica mais fácil, né, que aqui tem as regras de negócio, né, de como que a nossa consulta e o nosso grid deve funcionar. Então, voltando aqui, né, na nossa query, que a gente estava, no caso, analisando ela, né, então, algumas informações que são importantes. Ó. Aqui é para a gente conseguir montar o link lá. Aqui tem aquele conteúdo JavaScript que o aluno ele vai poder assistir a aula, né, graças a esse campo aqui. Nós vamos mostrar direitinho como é que isso vai funcionar, né? A gente tem nota de corte aqui do quiz, tem aquele campo, se a aula for livre, ele não precisa fazer a prova, né? Então, ó, data, hora que assistiu aqui o quiz, essa data, hora vai ser preenchida, então, naquela tela que ele foi iniciar o quiz, e aí ele vai confirmar que ele assistiu a aula. Aí vai ser gerado um registro aqui nessa tabela aqui, né? E a gente também controla, né, quando é que finalizou o quiz. Então, ó, checando a data de assistiu, se ela estiver vazia, ele não assistiu ainda a aula, né? Porque para ele poder fazer a prova, ele tem também que ter assistido a aula. Então, ele tem que ter confirmado que assistiu a aula, senão ele não pode fazer o quiz, tá? E aqui, ó,
Nesse outro campo aqui calculado, a gente testa data de finalização do quiz para saber se ele já finalizou o quiz ou não. Essas duas informações elas são importantes para a gente trabalhar essas regras de negócio que a gente acabou de explicar, que no grid vai mudando dinamicamente, né, liberando ali aqueles links para fazer a prova, para assistir a aula, né? Então esses campos são muito importantes para isso, né? Então a gente tem aqui quantidade de pontuação aqui no quiz, total de perguntas aqui do quiz. Aí voltando a no caso analisar aqui, né, que a gente tinha partido aqui da tabela aula, a gente faz um join aqui com o capítulo do treinamento para achar o nome do capítulo. Aqui é importante, faz um left join. O left join é sempre assim. Eu tenho uma tabela, se eu fiz left join com a outra, se a outra, no caso tabela, né, tiver o registro da chave lá estrangeira da minha tabela aqui da esquerda, ótimo, a gente traz os campos que a gente precisar da outra tabela. Se ele não tiver, esses outros campos dessa outra tabela vão vir nulo, mas ele não vai deixar de trazer os dados da minha tabela da esquerda, porque o normal, quando você faz o join, na hora que você põe lá uma chave batendo com a outra, se não tiver correspondência, ele não traz aquela linha na query, né? Então isso aí seria o join, né, comum, que é o inner join, mas o left join ele é bacana por isso. Então, por exemplo, imagina que eu tenho pedido e cliente. Aí eu tenho lá o pedido. Bem, tudo bem, mas assim, se o pedido tiver sem o ID do cliente, né, ele traz os dados do pedido. Vai vir o nome do pedido lá do cliente em branco, mas se eu fiz um pedido left join cliente, eu tenho os dados ali do pedido e os do cliente vão vir nulo, mas ele não vai deixar de trazer a linha do pedido, porque ele fez um left join, ou seja, a tabela da esquerda, por exemplo, pedido, né, ele vai trazer a linha. Agora, se ele não achou o cliente, os dados ali do cliente vão vir vazios, mas ele não vai deixar de trazer aquela linha ali do pedido. Essa que é a ideia do left join. E aí a gente fez o left join com as aulas aqui, ó, porque se ele não assistiu a aula ainda, se a gente não registrou ainda que ele já assistiu a aula, né, aquela aula ali, os dados ali daquela aula não vão vir, ó. Olha lá. Eu não tenho quantidade de pontos aqui do quiz. Por quê? Porque esses dados estão nessa tabela aqui, ó. Mas eu trouxe a aula. Então esse exemplo aqui é ótimo. Eu fiz o left. Se eu tivesse feito em inner join, a aula não ia nem aparecer aqui. Que o inner join, ou a chave bateu na hora que você fez a ligação no on lá, ou não bateu. Se bateu, traz. Se não bateu, não traz. Então, nesse caso, como a gente fez um left join, a gente quer que todas as aulas ali daquele treinamento apareçam, independente se ele fez a aula ou não. Perfeito? Então, esse left join aqui é nesse sentido, né? Então, você vê que a ligação aqui a gente vai pegar a aula, né? Fazer o join aqui do ID da aula com esse ID da aula. O usuário vai ser o que está logado. Então a gente tem aqui end secUse igual. Ele pega o usuário logado aqui, né? E o item do pedido também que vai chegar como parâmetro, né? Então, se ele já tiver começado a aula, vai ter dados aqui. E ele vai conseguir trazer esses outros campos aqui, para cá. Se não tiver, né, então é porque ele não assistiu ainda a aula, mas ele vai trazer a aula, porque tem que ter o link lá para ele poder assistir a aula, né?
E a gente já explicou que esse link vai ser dinâmico, vai depender de certas condições, né? E aí a mesma coisa aqui, ó, a situação da aula, eu tenho a foreign key aqui, ó. Se esse registro aqui não veio, ele também não vai achar a situação da aula, né? A situação da aula pode ser aprovado, reprovado, reprovado pela primeira vez, né? E aí, se a gente ver mesmo aqui na tabela de situação da aula aqui, ó, olha lá, aqui esse campo que eu fiz aqui, ó, eu fiz o seguinte, os status que no caso aparecem, né, do treinamento, são esses aqui, que estão com assim, ó, aprovado, reprovado e em curso, tá? Mas, essa mesma tabela de situação da aula, ela também é, como vocês viram aqui, ela é usada aqui também nessa, no caso, tabela de aulas assistir user, né? Olha ela aqui. Então, se for esse caso aqui, todas essas valem, aprovado, reprovado, reprovado primeira vez e fazendo quiz, né? Que são os status possíveis para aparecer aqui nessa foreign key aqui, ó, situação da aula. Então, essa situação aqui vai ser a situação da aula, então, referente a essa aula que eu estou assistindo, né, qual que é a minha situação nessa aula que eu estou assistindo. Né, se eu já fiz o quiz, eu vou ter uma pontuação, né, se eu não fiz o quiz, ainda vai estar vazio, né, então, bem no caso interessante, né. Então, ó, vamos com essa query de novo rodando aqui. Então, ó, nesse caso, ele não assistiu a aula nenhuma, então ó lá, o campo assistiu tá não, fez quiz ainda tá não, então ele nem disse que já assistiu a aula e nem fez quiz ainda. Essa é a situação inicial, né? Ele está começando ali o curso, né? Então, tipo assim, tem que estar liberado pelo menos a primeira aula para ele poder começar o processo. Nós vamos ver isso ali nos campos calculados ali que a gente faz ali no OnRecord. No OnRecord. Vejo que a condição de filtragem aqui dessa query, né? Eu quero as aulas de um determinado treinamento. Qual que é o treinamento? Eu acho esse, no caso, treinamento, fazendo essa query aqui, ó. Olha que legal. Então, o resultado dessa query vai ser o treinamento igual. Vamos aqui, no caso, rodar esse aqui, ó. Essa query aqui, ó. Então, vai ser igual a 3. Então, ó, para você ver. O ID do treinamento tem que ser igual, em vez da gente pôr aqui o número, a gente achou ele numa queryzinha pequitinha. Agora, fique atento quando você for fazer isso. Aqui é igual. Igual a query que você fizer, deve retornar um registro só. Né? Porque aqui é igual. Igual, você não pode igual e, no caso, retornar 2, 3 registros. Então, a gente quer saber o ID do, no caso, treinamento. Então, a gente achou ele aqui, o item do pedido também é o parâmetro, né, que chegou na query. A gente só substituiu aqui para a gente testar aqui a query. Então, com essa clausal where aqui, ele vai filtrar todas as aulas de um determinado treinamento, que é o treinamento referente ao item do, no caso, pedido, que ele clicou lá naquela tela do blank lá, né, que ele clicou para ele poder acessar as aulas no grid, certo? Então vamos aqui colocar aqui no OnRecord, que é a regra de negócio toda aí do grid vai estar aqui. Todas essas regras para, no caso, poder, né, porque a gente tem que preencher esses campos aqui, montar o link da aula, essa situação aqui do quiz para ele poder fazer
acessar a prova aqui do quiz. E aqui mostra aqui, né, o percentual de acerto. Bem, então vamos então começar. Depois que você entendeu as regras de negócio, vamos no caso tentar entender aqui, né? Lembrar que o evento on record ele vai ser processado a cada registro, né? Cada linha do nosso grid. Perfeito? Então vamos lá. Então esses campos calculados aqui, o quiz e o acerto, então a gente entra com eles aqui limpando a variável aqui do campo, né? Aqui eu recupero aqui na variável login o usuário logado. Então aqui de cara eu já testo, né? Existe aquele campo lá, aula livre, né? Na hora que a gente cadastra lá, no caso treinamento, a aula. Se a gente falar que é aula livre, ela não precisa de fazer quiz, então já pode liberar para ela assistir de cara. Então foi isso que eu no caso testei aqui. Então aqui a gente monta, usando a macro scMakeLink, né? A gente monta um link para esse blank que nós vamos fazer aqui, que vai ser chamado para assistir a aula. Então, depois a gente faz ele ali. Então a gente faz um link, montamos esse link aqui, e com a scMakeLink a gente passa o link e o parâmetro, que é o ID da aula. Então, é o ID da aula que a gente quer ver. E aí a gente faz aqui bonitinho. Aqui eu ponho um ícone bonitinho para, no caso, aparecer um videozinho. Então a gente está usando o fonte Alesson, né? E aí vai aparecer um íconezinho lá no grid para ele clicar para ver o vídeo daquela aula, dessa linha aqui que a gente está vendo. Bem, a maioria das aulas, né, não são livres. Então, vamos ver aqui, ó. Então esse campo fez quiz, né? Olha lá. Só será assim quando ele aprovou ou desistiu de continuar tentando. Então essa situação é aquela situação que eu falei, que ele faz, ele diz que fez o quiz, beleza, fez o quiz. Mas se ele for reprovado, né, na primeira vez que ele fez ali o quiz da aula, né, ele vai refazer o quiz de novo. E a partir, né, dessa segunda vez que ele fez, aí ele pode... vai ter uma interação do sistema com ele, que ele vai dizer se ele quer continuar. Se ele foi aprovado, beleza, ele vai continuar e pronto. Mas se ele não foi aprovado, né, a partir da segunda vez ele vai poder dizer se ele quer, né, continuar refazendo a prova, né, ou se ele desistiu de, no caso, refazer a prova e ele quer seguir o curso aí para a próxima aula. Então é isso que ele está comentando aqui, né? Nesse caso eu monto um link para essa tela aqui, blank ver correção quiz, que nós vamos fazer também, né? Essa tela basicamente ele vai mostrar, né? Ou seja, nós vamos ter um link também para essa tela, então assim, se aquele quiz já está finalizado, ele vai poder ver, no caso, correção. Então, vamos supor que ele não conseguiu passar e tal tudo, então ele quer ver, né? A gente mostra para ele o seguinte, né? A justificativa, né? Ali das questões ali, ele pode ver ali, entender ali quais são as respostas certas, por que aquela resposta está certa, que a gente tem aquele campo justificativa. Basicamente é para ele poder fazer essa conferência, que isso é um aprendizado para ele também, né? E aí a gente guarda esse link aqui, que nós vamos usar ele provavelmente aqui nesse quiz aqui, ó, na hora de fazer a prova. Depois que fez a prova, primeiro tem que fazer a prova. Depois que fez a prova, a gente tem essa opção de ver, no caso, correção, certo? Então aqui, ó, é exatamente isso aqui, ó. O campo quiz, né? Nesse caso, se ele já fez,
ele vai receber lá, ó, prova tal feita em data que finalizou aqui o quiz, e ele ainda vai, no caso, mostrar lá, ver prova. Ou seja, se ele já fez a prova, aqui não faria sentido ter um link para ele fazer a prova. Então, aí o link para esse campo aqui passa a ser ver a prova, certo? E aí ele aproveita aqui, né, que ele já fez a prova, e ele vai calcular esse campo aqui acerto, porque aí ele tem como recuperar aqui o total de pontos, total de perguntas que foram feitas, e aí ele calcula o percentual de acerto. Bem, aí seguindo aqui, ó, ele vai testar essa variável aqui, né, para saber se pode ver aqui, é para saber se pode assistir a aula. E aí nós temos que inicializar essa, no caso, variável, aqui essa variável aqui, ó, colocar um valor inicial no evento onReader, que ele vai passar antes de passar pelos onRecord, né? Então no início aqui, na hora que ele está montando aqui o grid, antes de ver a primeira linha, ele já vai passar no onHeader. Então é um momento legal para a gente estar inicializando essa, no caso, variável. E aqui, ó, eu já coloquei como true, porque assim, a priori, eu deixo assim, ele pode ver o vídeo. E aí aqui dentro eu vou testando aqui as condições, aí eu passo ela para false, né, dependendo da situação. Tá? Então eu começo aqui liberado, até porque a primeira aula ele já tem que estar liberada para ele assistir, senão ele nunca consegue começar esse processo, né? E aí, para eu estar setando estas variáveis aqui, então aqui, ó, eu tenho a variável itemPad, que é do parâmetro que até está na query lá, que eu estou setando essa variável também, que é o ID do, no caso, pedido. Essa variável nós vamos ver ela depois, porque ela não vai ser usada aqui agora, né? As duas importantes aqui para a gente estar usando agora são essas aqui. Porque depois também nós temos mais códigos nesse evento onReader que nós vamos colocar aí, porque a gente mostra uma barrinha de, no caso, andamento, né, de quantos percentual, né, qual que é o percentual de andamento do aluno no curso. Por isso que tem essa variável, mas eu vou deixar para explicar essa outra parte do código, eu vou colar ela aqui depois, para a gente não perder aqui o foco. E essas três variáveis, para eu estar usando elas aqui, eu tenho que declarar elas aqui como um atributo só. Pode ver, vem andamento, vem itemPad. Então tem que vir aqui, pode ver, andamento, itemPad. Ainda tem um vtítulo que nós vamos usar. Também acredito que é no header lá. Já vou deixar ela criada aqui. Vamos voltar aqui para o onHeader. Tá? Então lembrar o seguinte, os atributos eles são visíveis nesse formulário em qualquer evento que eu quiser usar a variável, né, o escopo dela é dentro da aplicação. Então, como eu quero, e aqui eu quero isso, né, quer dizer, eu estou nesse evento aqui, ó, pode ver é true, eu quero que no onRecord, né, eu possa enxergar esses valores desses atributos aqui, ok? Então, o atributo é muito útil, né, quando a gente precisa de ter uma variável que a gente vai usar em mais de um evento ali na mesma aplicação e você quer estar trabalhando com o valor daquela variável ali, né? Então é um jeito bem legal da gente poder trabalhar a lógica, né?
da nossa aplicação, criando um atributo. É bastante uso. Eu sempre uso, né, quando necessário. Bem, então beleza. Então aqui a gente já inicializou essas variáveis. Então quando eu chegar, se eu tiver no primeiro registro aqui, o pode ver vai estar true, que eu ainda não passei pode ver para false, né, aparentemente. Então no primeiro registro ele tem que estar true, por isso eu já inicializei ele como true aqui, porque ele tem que poder assistir a primeira aula. Não pode haver condições para ele assistir a primeira aula. Então, aí eu vou criar aqui o link, né? Agora, em outras vezes que ele passar no onRecord, esse pode ver já pode ter passado para false. Esse que é o segredinho aqui para a gente poder estar controlando até que aula que vai aparecer no onRecord aqui, que vai estar marcadinho lá, que essa variável vai estar true e que vai ser gerado o link para ele assistir a aula, que é naquela tela que nós já falamos que nós vamos fazer, que é o blank aula aqui, que a gente passa o ID da aula. E aí aqui a gente monta esse link da aula, né? Campo link da aula aqui também, um campo calculado aqui. E então a gente monta com aquele íconezinho, né, do Font Alverson, né? Beleza, aí aqui a gente tem mais um teste aqui, ó. Se fez keys igual a não, então ele não fez keys ainda, veio tem pedido maior que zero, bem, vai estar sempre maior que zero, que foi só para, foi um excesso de cuidado aqui, né? Então, se ele não fez o keys, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma query aqui para poder contar, né? Eu quero saber se o keys, né, dele já foi gerado. Porque é o seguinte, eu tenho que ter, na hora que eu for fazer a prova, né, eu tenho duas situações. Ou eu gerei, né, para ele lá as questões lá do keys que ele tem que responder, ou se ele ainda não fez ainda, primeira vez mesmo ali, que ele vai acessar ali o ver prova, porque ele pode ver prova, ele pode ter feito lá o quiz, aquela situação, ele não passou, aí ele fala assim, ah não, eu vou dar uma desestudada, amanhã eu faço. Então ele pode estar acessando, né, o quiz mais de uma vez ali, né, para ele poder continuar, por exemplo, no outro dia e tal, tudo. Mas aqui o mais importante é o quê? Se ele não fez o quiz, e aí ele vai checar quantos registros ele achou nessa tabela aqui do usuário, né? E ele vai olhar isso verificando aqui, ó, fazendo um quiz aula in, aqui ele traz todas as aulas, né? Todas as perguntas daquela aula. Né? Então, se ele não achou nenhuma resposta do usuário para perguntas da aula, né? Então ele vai dar zero aqui. Então, ó, ainda não foi gerado o quiz dele, ou seja, se esse resultado aqui dessa query der zero, não foi gerado aqui. Se não for gerado o quiz, ele tem que ir para um outro conto que nós vamos fazer também. Ó. A gente já tem várias telinhas aí para a gente fazer a partir do grid. Mas eu acho que ia fazer mais sentido, né, explicar esse código aqui do grid para depois a gente ir fazendo essas outras telinhas, porque ia ficar meio sem sentido explicar essas telas chamadas, né? Se eu nem chamei a tela, nem sei quando e como eu vou usar, ficaria estranho da gente fazer essa tela antes da gente explicar o grid. Então aqui, beleza, se eu não fiz o quiz, e aí ele conseguiu verificar aqui, né, porque existe aquela tabela das respostas do usuário, né, para o quiz e tudo mais. Então ele vai gerar aqui o link aqui para inicializar o quiz, para ele poder fazer a prova, e aí ele vai, esse link 2 aqui, ó.
contra o início KISS, a gente passa a aula, o ID da aula e o ID do, no caso, pedido, e aí nós vamos montar essa tela, né, daqui a pouco, e para ele poder gerar o KISS para o aluno, né. Agora, se não, aqui, ó, se o KISS do aluno já foi gerado, aí beleza, então ele vai acessar o formulário de responder o KISS, que é esse form KISS usuário. Ele vai passar o ID da aula e o item do pedido. Então é mais uma tela que nós vamos fazer, certo? Então aqui o KISS vai vir com, ou vai vir com um link para ele iniciar o KISS, ou um link para ele fazer a prova, né? Então o KISS já foi gerado, provavelmente ele não passou, aí ele quer fazer a prova de novo, esse tipo de situação. Então esse campo KISS aqui é fazer a prova, né? Olha lá, fazer prova da aula. Beleza. Ó, os testes abaixo indicam que os próximos vídeos não podem mais ser vistos, né? Então se ele não assistiu, quer dizer, aqui ele vai ter tido a possibilidade, né, vai ter o link lá para ele fazer a prova, aí ou ele vai estar iniciando, né, vai gerar aqui o KISS, e aí com o KISS gerado, na verdade, ele vai jogar ele para essa tela aqui, ou a tela já foi gerada, e aí o fazer prova, ele já entra na prova, ou seja, entra no KISS direto, clicando aqui. Então aqui, ó, se aqui são aulas que ele não assistiu, pode ver, vai ficar com falso. Lembrando que essa variável pode ver, ela vai controlar, né, fazer o controle para a gente poder fazer o link de assistir a aula, né? Então, ó, se ele não assistiu, né, então ele está num registro aqui, não assistiu a aula que ele está, ele não assistiu, com certeza, então as outras para baixo também ele não pode ver, porque ele tem que assistir uma aula, fazer o KISS para ele estar liberando as próximas aulas. Então se aqui, né, eu tenho ali aquele campo para saber se eu no caso assisti a aula, a gente já viu, né, ele tem lá, tem o campo DTH assistiu, se ele tiver preenchido, ele vai estar como que assistiu, né? Se não, ele vai estar vazio, e aí ele vai voltar não, tá? Então aqui, ó, vamos lá. Então se a aula que ele não assistiu aqui, ó, as aulas para baixo, com certeza ele não vai, eu já ligo esse flag aqui, poder ver para false, né, para que as aulas, que as próximas aulas aí ele não tem o link de assistir. E aqui também, né, o que acontece, como se a aula, olha essa regra aqui, se ele já assistiu a aula, mas não fez o KISS, então ele não pode ver a aula. E aqui eu pergunto se ele não assistiu, tá? Mas e se ele assistiu? Ele pode ver essa aula aqui? Bem, só se ele já fez o KISS. Aí o pode ver, ele vai passar para true, né? Bem legal essa lógica aí. Deixa eu ver se esse aqui está vindo. Então, é desse if aqui, ó. Se eu não posso ver a aula, ele vai pôr um videozinho com um slash, né? Ou seja, com meio, no caso, cortadinho assim, para mostrar que, né, ele não tem link, né, aqui para o KISS, né, para ver a aula, e o link vai estar, a aula lá, né, lá o nosso campo com o link da aula vai estar só com a imagenzinha bloqueada lá, porque não pode ver aquele vídeo,
Vocês vão ver, vai ficar bem legal. Bem, aqui, ó, campo situação que a gente mostra. Aqui, ó, esse campo aqui, ó, situação da aula, né, do aluno na aula. A gente mostra uma cor, e aí para isso a cor dessa situação vai depender dessa função aqui, ó, getCorSituação. Aí essa funçãozinha aqui é simples, a gente pôs na nossa biblioteca lá, né, a gente passa a situação e ele faz um case aqui, né, aqui são os IDs no caso tabela situação, de acordo com o ID a gente definiu uma cor para cada uma aqui, e aí a gente vai retornar essa cor para a gente poder mudar o campo situação aqui, ó, ser field color, chamar aqui a macro aqui e passa essa cor. Outra coisa aqui nós vamos passar aqui a paginação dele para total, né? Que aí ele vai mostrar todas as aulas, né? No caso treinamento, e aí realmente eu tenho certeza também que ele vai passar pelo evento OnReader, né? Logo no início, antes de mostrar o primeiro registro, porque se paginar, ele acredito que ele pode passar no OnReader de novo. Então, para eu garantir que ele vai passar também só uma vez, a paginação total, até porque é mais interessante ele já ver todas as aulas ali daquele treinamento ali numa página só mesmo, ok? Então é isso, aí o próximo vídeo a gente já tem um tanto aí de tela aí para fazer, que vocês viram lá, tem tela para iniciar aqui, tem a tela para ver a aula, né, e tudo, então tem várias telinhas para a gente implementar, né, tem a tela para você fazer o quiz, né, então é o que a gente vai já fazer nas próximas aulas aí, ok? Um grande abraço.